Primeiro agradeço o convite, né, para essa atividade hoje de manhã e hoje à noite. Né? Foi de fato um périplo, né? Foi um périplo, enfim, o que mostra, é um traço da decomposição do país, né? Porque nem informação direito a gente tem. Né? Quando chegamos em Recife, 1 hora para pegar uma van, quando o voo deveria ser de 20 minutos, né? Levei 6 horas para chegar aqui, 1 hora esperando lá mais 5. São as coisas que nós estamos vendo, mas enfim, venho aqui com o maior prazer. O momento é crucial. Né? Se eu pudesse, eu vou economizar um pouco mediações, porque o tempo é curto, né? Não é longo, e o momento é difícil. Acho que nós estamos vendo o momento mais difícil da história brasileira desde a ditadura militar, o mais difícil. Não tem a tragédia da ditadura militar na sua crueza e virulência, mas é um momento cuja dimensão, digamos assim, branda, né, de uma aspas, né, excepcionalidade em curso, né, que devasta, não tenho meias palavras. Claro, todos vocês naturalmente, senhores, sabem que eu não tenho formação jurídica, né? Eu falo aqui como um cientista social. Né? E este cenário de devastação do trabalho, eu não encontro outra palavra apropriada para isto, não é brasileiro, é um fenômeno global. Para minha sorte, né, essas minhas publicações do exterior em tantos países têm me permitido acompanhar um pouco esse cenário mundial. Né? Como eu pensei, dado que o tema é a ética no mundo do trabalho, fazer talvez assim, Simone, 3 notas, né? 3 momentos da minha apresentação. E eu pediria que você me ajudasse aqui um pouco no controle do tempo, tá bom? Uma primeira nota, o trabalho como valor. Né? Na medida em que nós estamos pensando na questão da ética, né, no espaço do trabalho, de que trabalho estamos falando? Né? E aqui é uma digressão que eu tenho que fazer muito breve, mas do trabalho, ao menos no pensamento ocidental. Né? 2. Qual é o cenário e porquê desse cenário global do mundo do trabalho? Eu vou dar 3 ou 4 ou 5 exemplos que para mim são emblemáticos de várias partes do mundo. Né? E depois entrar na tragédia brasileira. Né? Nós estamos comemorando, se pudéssemos dizer assim, 100 anos da greve geral de 1917. Parece que eles esperaram 100 anos para efetivar o desmonte daquilo que lutávamos, a classe trabalhadora lutava antes de 17 e em 17. Né? Tal o tamanho, né, digamos assim, do quadro. Quero também dizer, não sei se vai dar tempo aqui, Simone, mas acho muito importante, porque senão, se a gente tiver um pequeno tempo de debate, eu posso voltar, que não é irreversível tudo isso, quer dizer, não tem alternativa. O último que arriscou falar there is no alternative foi o Fukuyama, que ninguém mais leva a sério. Eu acho que se ele tiver juízo, nem ele se leva mais a sério, entende? Porque na história não existe não há alternativa, porque a história não é teleológica, não há uma finalidade na história que de um modo ou de outra ela vai ser cumprida. Isso não existe. A história é uma criação cotidiana. Ninguém imaginava em 1985, por exemplo, que a União Soviética cairia em 1989, 90, 91, como caiu sem nenhum tanque norte-americano invadido. Ela caiu como um castelo de cartas que desmorou. Ninguém imaginava. Mesmo os críticos, eu era um deles, do sistema soviético stalinista, né? Nós não imaginávamos que ele fosse cair e ao cair a União Soviética, né, todo aquele conjunto, aquele bloco que parecia um bloco sólido e que, como a frase não é minha, é de um gigante do pensamento ocidental, tudo que é sólido ou que parece sólido desmancha no ar, entende? Então esse é o cenário que nós estamos vendo. Se eu pudesse começar então
a primeira nota, não é? A questão do trabalho. A ética, o valor do trabalho. O trabalho, eu usei uma vez a metáfora do pêndulo, né? O trabalho, o valor do trabalho e o desvalor do trabalho. Não é? Desde a sua gênese, o trabalho nasceu como algo fundamental, como sendo expressão de um exercício de uma atividade vital. O trabalho é uma atividade vital porque ele é capaz de plasmar a própria produção e reprodução da humanidade, ao criar bens materiais e simbólicos, socialmente vitais e necessários. Enquanto tal, enquanto atividade vital, o trabalho é um valor. Não se trata de queremos ou não queremos o trabalho. Nós, né, quando o último macaco tornou-se homem, né, ou tornou-se mulher, e nós deixamos para trás a nossa condição de animal, não é? O trabalho passou a ser imprescindível para que a vida e a sociabilidade humana se desenvolvesse. Mas o trabalho significou, daí a ideia do pêndulo, não é? Mas o trabalho significou também, desde os seus primórdios, sinônimo de sofrimento, fardo, servidão e sujeição. O trabalho não é só criação. Ele é também sujeição, fardo. Se por um lado o trabalho é como os gregos diziam, um ato poético, né? A arte é trabalho. Né? A música, né? A poesia. Ele tem também este mesmo trabalho na medida em que na história, e eu estou só falando aqui da história ocidental, nós não temos a menor ideia, né? Nós imaginamos que o Ocidente é o mundo e o mundo é o Ocidente. Grande engano. Né? Por isso que nós nunca entendemos a China. De repente a China hoje, né, brinca com o mundo às suas mãos e a gente não entende direito. Né? Por quê? Porque a gente não conhece uma história milenar, uma cultura milenar, porque nós somos muito ocidentais, e em sendo muito ocidentais, então eu me restringo aqui estritamente a uma nota sobre o trabalho no mundo ocidental. Os gregos denominavam o trabalho, por isso, como ergon e ponos, trabalho e fadiga, momento de catarse e vivência de martírio. Não é por acaso que em O Trabalho e os Dias, o Hesíodo dizia que o trabalho não é desonra, o ócio é desonra. Não é? E o Ésquilo, em Prometeu Acorrentado, o mito prometeico do trabalho, né, dizia que quem vive do trabalho não deve ambicionar uma aliança nem com o rico, nem com o nobre. Mas com o desenrolar da história do trabalho ocidental na antiguidade grego-romana, o trabalho foi muito associado a tripaliare, palavra oriunda de tripalho, que é um instrumento de tortura, punição e sofrimento. Olha a dialética do trabalho. Né? Uma coisa é e não é ela mesma. Um positivista entra em parafuso, porque o positivismo não consegue captar esse movimento. Né? Ora como criação, ora como servidão, ora como positividade, ora como negatividade, o pêndulo do trabalho tem, tá certo? Um longo percurso na história da nossa humanidade ocidental. Né? De um lado, o mito prometeico, o trabalho liberta, ainda que o ato de libertação pelo trabalho é eivado de sofrimento, mas o trabalho é também tripalium, né? Ato feito sob coação, coerção, ato compulsório, etc. O pensamento cristão manteve essa dilemática, concedendo o trabalho como martírio, momento de martírio e salvação. Para São Tomás de Aquino, por exemplo, no final da Idade Média, o trabalho era considerado como, aspas, um ato moral digno de honra e respeito. Né? Nós sabemos que na concepção cristã de mundo, o trabalho é
quem não trabalha é ocioso, né? E não merece o reino dos céus. O que trabalha, sim. Né? Posteriormente, o protestantismo, com sua ética positiva do trabalho, em que sentido a ética positiva? Muito weberiana aqui, né? Reconferiu ao ofício humano, laborativo, o caminho necessário para a salvação celestial e terrena. Para se chegar ao reino dos céus, é preciso que a salvação comece no reino da terra. E ao contrário da concepção católica, né, da Igreja Católica dentro do cristianismo, o protestantismo vai incentivar o enriquecimento na terra como, digamos assim, um atalho mais forte para o caminho dos céus. Por isso que, né, o neopentecostalismo que se expande hoje globalmente é a ética da prosperidade. Enriquecer aqui um caminho, a estrada vai ser mais fácil, entende? E foi Weber, expressão típica do pensamento sociológico, né, grande sociólogo alemão, na fase exponencial do protestantismo e do capitalismo, que escreveu um belíssimo livro, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que selou validade ao significado positivo presente no trabalho. A ética de que estamos falando aqui, é uma ética onde o trabalho tem que ter um conjunto de valores, né? Um conjunto de elementos que permitam com que haja uma efetiva integração entre o ser que trabalha e esta sua realidade. Mas o problema deste momento do pensamento ocidental, não é? É que esta concepção de ética positiva do trabalho oriunda do protestantismo caminhava para e passo, como o próprio livro do Weber procura compreender, o nascimento do mundo da mercadoria e do dinheiro como prevalentes, numa sociedade dos negócios, que, como vocês todos sabem, etimologicamente a sociedade dos negócios é aquela que nega o ócio. Se eu pudesse provocar, as classes burguesas são curiosas. Elas negam o ócio da classe trabalhadora, porque o seu ela não nega. As classes burguesas gostam de praticar o seu ócio, né? Até porque tem os negócios para garantir os seus ócios. Ela não nega o ócio para si, ela nega o ócio para os outros, ou as outras. Esse é o momento, e eu dei um salto muito breve aqui, porque esse percurso seria exaustivo se eu... né? Mas para tocar no tema do valor do trabalho. Trabalho como um valor e um trabalho como um não valor. Antes de Hegel, antes de Weber, eu preciso ainda falar de dois alemães sem os quais o pensamento, digamos assim, denso sobre o trabalho não se enfeixa e não se completa. Um deles foi Hegel, que escreveu páginas profundas sobre a dialética do senhor e do escravo, do senhor e do servo, mostrando a sua fenomenologia do espírito, mostrando que o senhor só se torna para si por meio do outro, seu servo. Não sei se vocês leram aquela peça do Tolstói, acho que chama-se Senhor e o Servo. Leram? Espetacular, né? O senhor vai fazer uma viagem, que ele fazia quase semanalmente, mas antevendo o risco de uma tempestade, de uma adversidade climática e tal, ele convida o seu servo, né, para acompanhá-lo. Bom, a peça é espetacular, sai num dia aparentemente tranquilo, mas com algumas nuvens escuras e de repente uma nevasca vem, né? Tudo se transforma porque a igreja, o teto da igreja, os campos, as árvores, tudo isso vira um branco eterno e de impossível percepção de aonde está aquela casa, porque tudo desaparece e começa uma luta árdua entre o senhor e o seu servo,
para sobreviver em ambos. E tem algumas passagens, eu uso como epígrafe de um dos meus livros, né? Onde o Senhor diz para o servo, eu tenho consciência de que o seu trabalho, eu reconheço, porque eu que crio o trabalho para você. Isso é muito mais bonito em termos literários, né? Eu nem lembrei de trazer aqui. Aí o servo diz, claro, eu tenho consciência do que o senhor faz isso para mim e sem o senhor eu não seria nada. E aí o Tolstói faz uma pausa e diz, mas o servo pensa, né? Se pudéssemos usar uma expressão muito nordestina, que mentira que lorota boa, entende? Que mentira que lorota boa, não é bonito isso, né? Acho que quem canta isso é o rei do Baião, né? Que mentira que lorota boa, que mentira, né? Não vem com essa que você está criando para mim emprego, eu sou aqui teu servo. A decorrência é o trabalho, né? Esse é um argumento muito importante, né? Porque nós estamos vendo agora, na tragédia brasileira, o empresário tem que cortar o funcionalismo público, tem que cortar os direitos dos trabalhadores, tem que cortar a Previdência, devastar a Previdência. Mas nenhuma palavrinha sobre diminuir, taxar os lucros, nenhuminha palavrinha, entende? Mas como assim? Como? Qual é a ética presente numa sociedade que extrai um sobretrabalho de outrem, diz que paga pelo tempo que ele produz, mas não paga pelo tempo que ele produz. Se pagasse pelo tempo que o trabalhador ou a trabalhadora produzem, não haveria o lucro. Isso não foi o Marx que ensinou, foi o David Ricardo, um grande economista burguês, dos melhores. Né? Já que o tema é o tema da ética, entende? São éticas. Né? Eu entendo, esse é um tema muito difícil. E entendam que eu não sou advogado, menos juiz, né? Não tenho formação jurídica, então a minha incompetência é grande. Mas eu entendo a ética como sendo, né, algo que se altera de acordo com o olhar e a posição de quem olha, claro. Como Tolstói nos ensinou. O servo o vê como, não fosse ele, o senhor o vê como, se não fosse ele, o servo seria um coitado. E o servo se vê como, não fosse eu, o senhor não teria a riqueza que ele tem. Esta pista do Hegel é muito importante, porque o Hegel mostrou que há uma relação dialética muito profunda entre o senhor e o seu escravo, ou o seu servo. Mas foi outro alemão, já é o terceiro alemão que eu cito aqui, né? Eles são fortes no pensamento, né? Foi Marx que ofereceu uma síntese muito sublime, né? E eu digo isso porque eu estudei esse autor como um pouco Hegel, Weber, algumas décadas, né? Hoje tem uma coisa normal, vulgar assim, esse autor não tem relevância nenhuma, especialmente para quem não conhece. Né? Como é que eu vou dizer que Maquiavel não tem relevância nenhuma? Né? Que o Freud não tem relevância nenhuma? O mesmo vale para o Marx, para o Weber, né? São os clássicos do pensamento ocidental. Qual foi o traço, digamos assim, distintivo do Marx? Porque o Marx, como todos acho que sabem, ele é herdeiro da filosofia do direito de Hegel e fez... Acho que sumiu aqui o som ou não? Sumiu, né? Acho que é porque eu falei do Marx. Alguém mandou cortar aqui. Então é o seguinte, corta o Marx, vamos voltar a Weber. Aí o som volta. Né? Mas eu estou falando eu podia falar, sabe o quê? Eu estou falando do Groucho Marx, entende? Foram verificar como eles estão inaugurando, né? Não, eu estou brincando, Qual foi a síntese que o Marx nos oferece aqui? O Marx é o primeiro, depois de Hegel, mas de uma densidade que o Hegel não poderia oferecer, né? O Hegel nasceu se a minha memória não falha, 1770. Está saindo som agora? Não, acho que... Tá muito baixo? Tá ouvindo? Eu vou subir um pouquinho a voz, tá bom? Tá bom. Tá. Para gravar. Quer que eu espere? Aqui no pessoal não tá... A gravação tá ok. Então eu vou falando, se o som voltar, porque é melhor eu falar, não é? Do que parar por causa do nosso tempo, né?
Foi Marx quem percebeu que o trabalho não é unilateral, como Hegel mostrava. Então Marx herdou isso. Marx herdou esta dialética de Hegel. O trabalho, diz o Marx, ao mesmo tempo que é uma necessidade imprescindível de manter o metabolismo social entre a humanidade e a natureza, a expressão que eu usei aqui, o trabalho é uma atividade vital, é do Marx. Né? E digamos assim, o nascimento do que ele chamava da segunda natureza, que uma atividade vital, autônoma e livre, o ser social, homem e mulher, tem que trabalhar para produzir e reproduzir seus meios de vida, se torna uma atividade, a expressão é dele, a meu juízo, espetacularmente forte. Né? A atividade se torna imposta, extrínseca, exterior, forçada e compulsória. Os trabalhadores e as trabalhadoras não trabalham porque querem no que fazem. Nós podemos dizer que nós somos exceções nessa história, né? Os professores, os juízes, né? Os médicos, os advogados. O meu olhar aqui, não é? Não é o nosso, não é para a nossa corporação, já que nós estamos falando de Hegel, né? Não, meu olhar aqui é para aqueles que estão, né, no patamar societal mais abaixo e que estão sendo vilipendiados por essas transformações que nós estamos vendo em escala global. Vilipendiados. Né? Se eu pudesse então dizer qual é a conclusão dessa primeira nota, no pêndulo do trabalho, o trabalho é, por um lado, um valor, mas que com o império da mercadoria, do fetiche, do dinheiro, ele se torna um desvalor. E a coisa é tão complexa que o trabalho se torna um desvalor imprescindível para criar a riqueza de quem se apropria deste valor. De novo, um positivista não acompanha. E esta é digamos assim, a dialética do trabalho no capitalismo. Não é? A classe trabalhadora é imprescindível porque o capitalismo não se realiza, o capitalismo não cria o seu mais-valor sem o trabalho desprovido do seu valor original. O cenário atual é tristemente devastador, né? Em escala global. Se eu pudesse dar alguns exemplos e depois dizer o porquê disto, né? Mas alguns exemplos, né? Eu talvez pudesse dizer assim: 1973, né? É um momento importante do capitalismo e do trabalho do século XX. Que trabalho vigorou na Revolução Industrial, né? E que nos chegou ao século XX, especialmente no século XX. Né? O trabalho que nós tivemos no século XX foi o trabalho que magistralmente, outro gênio, mas não propriamente do pensamento, mas da arte, Charlie Chaplin, nos tempos modernos, nos brindou, né? Com aquela obra-prima sobre o trabalho operário na indústria. Né? Se eu tivesse que perguntar qual é o filme para mim do século XX, sei lá, tem tanto, mas é o do Chaplin. Por quê? Porque eu já vi acho que 55 vezes. E se for passar hoje à noite, eu vou assistir de novo. Porque vai ter uma cena do Chaplin, um sorriso dele, uma cena que eu não tinha percebido nas 54 vezes anteriores que eu vi. Falei, como é que eu não percebi esse sorriso irônico? Aquela coisa de fugir para trás com medo da polícia com a bandeirinha vermelha. Mas por que a bandeirinha não era amarela? Ou alvinegra, já que o timão é... Hã? O Corinthians é o ABC, né? Era vermelha a bandeira do Chaplin. Americano. Enfim, aquela cena que ele é tragado na máquina, né? E depois ele volta. Aquela cena que ele está apertando as porcas, né? E de repente ele perde a linha de montagem. E aí o Chaplin está mostrando o controle que o empresário, que a fábrica tem da sexualidade do trabalhador. Aí ele continua apertando a porca. Aí ele perde a linha da montagem, lembra dessa cena? Ele continua com aquela
ferramenta dele, ele tem que apertar alguma coisa. Passa uma senhora, tá certo? Com 2 botões avantajados aqui, ele fala, essa porca que eu tenho que apertar. E tenta apertar, tá certo? Os dois botões que a senhora tem, né? E a mulher falando, sai daqui, e ele lá apertando a porca, achando que ele estava na linha de montar. É genial, porque aí o Chaplin está criticando, né? Como aquele cineasta italiano fez na Classe Operária Vai ao Paraíso, como é que ele chama? Elio Petri, né? O controle da sexualidade, o operário tem que ter um controle da sexualidade fora da fábrica para que ele possa ser viril na fábrica, porque a virilidade, quanto mais intensa é a sua virilidade, maior é a sua produção maquínica. Né? Mas o que aconteceu? A partir dos anos 70, mais precisamente entre 68 e 73, o capitalismo mudou muito. Eu não tenho tempo de falar isso aqui, todos nós conhecemos um pouco mais. Vocês estão percebendo que aqui, como eu não tenho competência de tratar de nenhum tema jurídico, eu só posso tratar de temas, para minha sorte, de temas que não são jurídicos. Mas eles são vitais para mim, sem os quais a norma, né, parece que ela é divina, uma criação divina. Né? Mas ela não é uma criação divina. Se pudesse brincar, às vezes ela é uma criação até do demônio, entende? Pudesse brincar. Esta normatização que nós estamos vendo agora, do desmonte do trabalho, enfim, né? Talvez seja expressão disso, e vou tentar chegar lá. Né? Muda a fábrica a partir dos anos 70, a revolução tecnológica, a reestruturação produtiva global, a pragmática nefasta neoliberal que avassala o mundo. Não há nenhum país do globo, raríssimas exceções, mas não há um país que não sofreu a hecatombe neoliberal. Não é? O privado é o que vale, o público não vale, a classe trabalhadora é custo e o dinheiro é o grande valor. Porque como eu chamo, esta trípode destrutiva, reestruturação produtiva, o neoliberalismo, o segundo pé da trípode, tem um terceiro pé decisivo. E este é vital para mim, e para a gente entender a confusão que nós estamos. E devo dizer também, viu, Simone, claro que quando vocês me convidaram aqui, eu tenho alguns homônimos, mas vocês sabiam que estavam convidando este aqui, né? Tem o nosso gênio da literatura brasileira, que é o Guimarães Rosa, né? Lembra dele? Pão e pães, questão de opiniões. Eu aqui estou dando os meus pães, tá certo? As minhas opiniões, né? Quem enfeixa esse tripé destrutivo? O sistema financeiro. Inquestionável e intocável. E o sistema financeiro, ele funciona assim. Não é só o capital fictício. Eu vou investir na bolsa, nos fundos, isso e aquilo, tal. Não vou produzir, mas eu vou investir. Isso é uma parte importante do capital financeiro. Mas se o capital financeiro fosse só isso, ele já tinha sucumbido e morto e provavelmente sem força para ressuscitar. A coisa mais complexa e mais importante do sistema financeiro é que o sistema financeiro controla as finanças e o mundo da produção. Ele sabe, o sistema financeiro, que não pode prescindir do trabalho. O capitalismo não pode prescindir do trabalho. Quem disse isso nos anos 70, 80, quebrou a cara. Muito europeu disse isso. Foi bom para mim, porque eu dizia que isso não ia acontecer. De repente os europeus disseram isso, nós comprávamos os livros dele, hoje não se acha nem sempre porque não vale nada. O meu livrinho saiu aqui em 95, sei lá, tinha edição na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Holanda, na Itália, na França, espero publicar na Alemanha, na Índia. Quando passou pela minha cabeça que um livro meu ia ser publicado na Índia. Por quê? Porque nós dissemos, não existe capitalismo sem trabalho. O que existe é que o capitalismo vai dilapidar o trabalho, corroê-lo até o limite. E qual é o limite? O céu é o limite, entende? Ou o inferno. Para não parecer que eu estou exagerando, o trabalho que o capitalismo financeiro exige é o trabalho intermitente, precário, flexível, sem regulamentação e sem direitos, em escala global.
é esse. E quem não está nesse desenho, ou se enquadra, ou vai sofrer pressão. Isso não quer dizer, viu, Simone, pelo menos como eu penso... Tá, ótimo, tá bem. Né? Obrigado. Isto não significa que para usar uma expressão talvez do... Como é que chamava aquele sociólogo importante, né, que falou na lei de ferro da oligarquia? Vou lembrar daqui a pouco. Né? Ou, lembrando uma outra expressão do Weber, a jaula de ferro. Isso não significa que isso é uma jaula inquebrantável, porque só as lutas sociais e as resistências podem impedir. Por exemplo, frente à iminência que nós estamos vivendo, da eliminação da justiça do trabalho, se nós esperarmos sentados, isso vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. Porque a justiça do trabalho, agora eles já estão tendo coragem de dizer, não deveria ter existido. Houve até alguém que disse que o problema da justiça do trabalho no Brasil é que ela pende para um lado. Só que ele errou o lado que pende a justiça do trabalho, entende? Esse senhor que disse isso, que vocês acham que sabem quem é. Ele disse que a justiça do trabalho no Brasil pende para o trabalho. Eu acho que ele deve, não sei onde ele mora, deve ser em outro planeta, entende? Porque a justiça do trabalho no Brasil não pende para o trabalho. A justiça do trabalho no Brasil não nasceu hoje, e ela, na melhor das hipóteses, concilia a favor do capital. Porque se eu estou reivindicando 100, né, Simone, tenho direito a 100, e você faz a mediação, a empresa tem que me pagar 100, mas você propõe que a gente resolva tudo por 50, que ela está ganhando a empresa. Estou conciliando. Eu não estou descaracterizando aqui quem seria eu para fazer isso, uma parcela importante de juízes do trabalho do Brasil que assumiram que tem lado e que lutam pelos direitos do trabalho. Né? Aliás, se não fosse isso, certamente eu não estaria sendo convidado aqui. Teria um paspalho que ia cobrar bem caro para vir falar aqui, tá certo? Ia cobrar bem caro, tá certo? Para falar aqui, voltava com a burra cheia de dinheiro, o que não é o nosso caso. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Tá? Nem aqui, nem em lugar nenhum. E não tinha feito tanto esforço para vir. Ele não tinha feito ainda pulando que nem um jumento no busão lá que balançava. Entende? Quer dizer, a justiça do trabalho vive uma situação que não é novidade, porque o neoliberalismo, na lógica neoliberal, isto engessa a relação capital e trabalho. E veja, qual é o fundo? Não dá para... Tem um belo livro, que é talvez o primeiro livro que acertou esta questão para mim. Ele é anterior ao meu trabalho. Adeus ao Trabalho é de 95, O Sentido do Trabalho é de 99. O livro que eu acho que bateu no nervo foi A Condição Pós-Moderna do Harvey. Não sei se vocês conhecem esse livro, A Condição Pós-Moderna, do David Harvey, né? Que disse, olha, o capitalismo da chamada era pós-moderna é um capitalismo que tem que mudar tudo para se manter capitalista, entende? Empresa flexível, era digital, mutação tecnológica. Claro que as mudanças tecnológicas foram vitais. Por exemplo, a primeira empresa que esboçou uma reorganização do mundo, não é, produtivo foi a Benetton nos Estados Unidos. Porque a partir do momento que você tem um computador que conecta Índia, China, Estados Unidos, América Latina, África, num clique você diz, agora vamos produzir esse tipo de camisa com essa cor. E esta mutação do tempo, da economia digital, do mundo informacional, fez com que o tempo da produção, o tempo do capital, se metamorfoseasse profundamente. Não há nenhum empresário hoje, em nenhuma parte do mundo, que, se tem alguma importância, que não faça negócios na China. Eu, quando fui à China a primeira vez, e única, há um ano atrás, para mim uma experiência espetacular. Eu peguei um voo, eu fui para Xangai, só que eu peguei um voo que parava em Dubai. Eu fui fazer 4 conferências da Universidade Chinesa com um grupo de intelectuais brasileiros. Eu preferi ir em grupo porque eu queria ir e voltar, né? Tá certo? E olha quem lhes fala
né, não esconde o lado que tem, nem a cor do coração que tem, e nem do sangue, tá? Não esconde. Mas eu queria ir e voltar, né? Então, quando foi um grupo de colegas, Michel Levi, Domênico Lossurdo, Gilberto Ascar, meus amigos, Marcelo Musso, falei, nessa vamos, porque também, se por lá ficarmos, é um grupo simpático. Mas foi ótima experiência e tal, mas assim, né? A China mudou completamente o capitalismo, porque ela fez uma monumental mutação tecnológica, tá certo? Com uma força sobrante de trabalho que chega, a população economicamente ativa da China, né, chega a casa, em pouco tempo você atingirá a casa de 1 bilhão de trabalhadores e trabalhadoras. A população chinesa hoje já é em torno de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Na Índia, mais de 1 bilhão. Quando eu visitei a Índia, foi uns 6 meses antes da China, esse então virou completa. A China não virou minha cabeça, a Índia virou. No debate, se for o caso, eu falo. O ministro chinês, o ministro indiano estava dizendo assim, o indiano, Modi, não sei como falar o nome dele. A China celebrizou-se pelo Made in China, produzido na China. A Índia, dizia ele, deve celebrizar-se, tornar-se célebre pelo Make in India, produza na Índia. Por quê? Porque o discreto charme do capitalismo indiano é que ele pode explorar N vezes mais que o chinês a classe trabalhadora. Porque você deve ter algumas centenas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras na Índia desesperados por qualquer trabalho e qualquer remuneração. Bom, mas esse quadro não é só chinês ou indiano, tá certo? Vamos pegar alguns exemplos que digamos assim, fervilham a mente do grande empresariado global. Há uma experiência recente na Inglaterra chamado Zero Hour Contract, né? O contrato de 0 hora. Aliás, esses dias, ontem ou anteontem, foi publicado o livro de uma juíza do trabalho de São Paulo, a Patrícia Maeda. Ela fez meu curso, eu pude ajudá-la, inclusive alguns contatos em Londres para que ela pudesse estudar lá. O que é o contrato de 0 hora? Tem mais de 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras no Reino Unido hoje, sob esta modalidade. Tá certo? E o Reino Unido não é nenhuma China e nenhum Brasil, né? Mercado, né, a população economicamente ativa da Inglaterra ou, mais amplamente, do Reino Unido é muito menor que o nosso, né? É uma espécie de contrato sem contrato. Você pode prestar, Simone, serviço como médica, como advogada, como trabalha do care, dos cuidados, cuidadora de jovens, de crianças, de adultos, de pessoas com necessidades especiais, eletricista, tá certo? Fundamentalmente numa gama imensa de atividades e serviços. Só que eu não sou obrigado, um aplicativo, e o aplicativo não é uma mágica do celular, o aplicativo é uma corporação. Eu não sou obrigado a te chamar e você não é obrigado a atender, por isso é 0 hora. Mas se eu te chamar e se você quiser, você atende, senão ele. Se ele não quiser, ela. É o Uber em todos nós. Isso, já vou chegar no Uber, exatamente. É isso aí. Eu vou depois mostrar qual é a única diferença, qual é o nome do senhor? Carlito, a única diferença do 0 hora para o Uber, só tem uma, mas é o Uber, né? E se você fica, hoje faz um trabalho de 1 hora, eu te pago 1 hora. Se você fica 3 dias esperando a outra chamada, eu faço daqui a 4 dias, você faz outra, você ganha mais 1 hora. E esses 4 dias é problema seu, eu não tenho contrato com você. E você não é obrigado. Sabe o que os empresários dizem? A Simone fica esperando a chamada porque ela quer. Não lhes ocorre que a Simone fica esperando a chamada porque ela precisa. E ela não tem outra. Extinguiram os taxistas, né? O Uber extinguiu. Isso. Eu tenho meu cunhado, que ele tem uma frota de 4 táxis e agora está desempresário, né? Ele não é desempregado, ele é Desempresário é outra. Está passando uma necessidade tremenda. Esse contrato de 0 hora, eu vou já chegar no exemplo do Uber, que é o mais espetacular exemplo global. Aliás, a prefeitura de Ribeirão Preto disse outro dia no seu site, vamos criar o Uber professor. Já os professores já responderam, então vai ser o professor delivery, entende? No 0 hora, houve, eu não sei se vocês acompanharam isso, há uns 4, 6 meses atrás, pela primeira vez, na primeira instância do judiciário inglês, eu não lembro se inglês ou britânico, eu não lembro se foi na Inglaterra ou na Escócia, não, foi em Londres, que na primeira instância,
o judiciário determinou que a empresa era responsável por todos os deveres trabalhistas que ele burlava, porque nessa relação não tem direito nem dever. E ela está em todas as áreas. O McDonald's usa o contrato, o Zero Hour Contract. Grandes empresas. Outro dia eu chamei, minha companheira chamou para consertar a lâmpada do apartamento dela, o trabalhador do seguro, o seguro da casa chamou. Como é que você é? Eu sou um trabalhador, no Brasil não chama-se 0 hora, mas é isso. É o intermitente, que é uma das peças vitais do projeto. Né? Marido de aluguel. Hã? Marido de aluguel. Marido de aluguel. O Uber, não é? Que é um outro caso espetacularmente trágico, tá certo? Nesse mundo do trabalho digital e informacional, quer dizer, todos nós temos um celular, né? O celular nos arrebentou com a divisão entre vida privada e vida pública. Arrebentou. O que a gente faz quando chega em casa? Liga o celular. O que a gente faz quando está no trabalho? Liga o celular. O que a gente faz quando vai almoçar com o marido ou com a mulher? Como a paciência tem limite, os dois ligam os celulares. O celular nunca desliga. Portanto, o celular nunca desliga. Aliás, se quisesse uma brincadeira séria, tem um grande amigo colombiano, um cientista social de alta qualidade, naturalmente muito crítico, que diz, uma pesquisa espanhola, eu não lembro detalhes, mas constatou alguma coisa assim como 34% das relações sexuais eram... não, virtuais ainda um pouco menor, eu acho. Não, eram 34%, ou algo parecido com isso, eram paralisadas porque o celular do marido tocava. O cara fala, espera um pouquinho, que eu vou, eu volto logo, eu esquento logo. Mas o tempo do homem não é necessariamente o tempo da mulher. Entendeu? Então o cara fala, eu volto rápido, é uma coisa muito importante que eu tenho que realizar. Pô, mas como é que... E eu vou esfriar? Você esquenta rápido e eu não? E ainda eu que tenho que esquentar a você e a mim? Não dá, entende? Quer dizer, é esse nível nós temos, não é? O controle da nossa vida privada. Agora, atenção, não tenho tempo de falar isso aqui, vou entrar em Brasil mais direto, senão não termino isso aqui, né? Eu ia mostrar o meu celular que está guardado em algum bolso aqui, né? Ô, da Simone, posso pegar o seu só um minutinho? Tá? Isso aqui, esse celular da Simone. Não existe esse celular, eu não sei se é Samsung? iPhone. É da Apple? É. Não existe, esse aqui é montado na Foxconn, ou na China, ou no Brasil. Na China, em 2010, houve 17 tentativas de suicídio de trabalhadores jovens chineses pelo vilipêndio da exploração do trabalho. A Foxconn é uma empresa global de terceirização. Não há um produto chamado produzido pela Foxconn. É a Apple que é produzida na Foxconn. É a Nokia, etc, etc. Tá? Desses 17 tentativas de suicídio, 13 suicídios foram tristemente reconhecidos. A Foxconn começou a botar telas nos seus alojamentos, não é para os filhos dos operários não correrem o risco de caírem da janela, é para os operários não pularem. E a Foxconn chegou numa época, depois houve muita pressão global, eles recuaram, porque inclusive pressão global para a Apple, que teve que pressionar a Foxconn. A Foxconn tinha um acordo que dizia, você vai trabalhar na Foxconn desde que você assine um termo de um contrato de trabalho que dizia que você não vai se suicidar. Eu sempre digo, bom, mas para nós é fácil. O brasileiro fala, isso eu resolvo fácil. Eu vou morrer mesmo. Eu assino, morro e não vai acontecer nada. Nós não estamos lidando com o capitalismo tupiniquim. Nós estamos lidando com o capitalismo asiático. E aí é o seguinte, se você se suicidar e assinou, a sua família não recebe os direitos de trabalho que você tem pelo suicídio do trabalho. Entende? Mas o que eu ia dizer, eu acho que apertei alguma coisa aqui, sem querer. O que eu ia dizer é o seguinte, este trabalho digital, aonde ele começa? Na exploração de minério numa mina do sul do mundo, na China, em outro país da Ásia, na África, no Congo, na América Latina, no Chile, no Brasil. Parou de novo, né? Será que é porque eu balanço aqui? Voltou. Não há
trabalho digital sem o mais brutal trabalho manual. Eu estava nesse meu atividade em Veneza, na Universidade de Ca' Foscari, nesse período, e me pediram para escrever um artigo que eu escrevi. Mas eu não ia escrever. Mas a pessoa foi esperta. Ela falou, professor, queremos que você faça uma apresentação de 6 livros, 6 filmes desconhecidos do nosso público, que não estão ainda no circuito. Falei, gente, eu estou aqui na Itália para trabalhar, tenho que preparar aula italiano, tenho que ralar aqui para tentar dar uma aula razoável, né? Uma outra língua, fluência, você tem que treinar. Mas ela foi esperta, ela mandou como é que chama, o trailer dos 6. Eu vi o primeiro, Behemoth chinês. Falei, vou fazer o artigo. E ainda tinha que ouvir em mandarim, ler em legenda em inglês, tá certo? O que não é fácil, porque você quer ver o filme, a expressão dos trabalhadores e tal, e ler a legenda em inglês. Se eu ler a legenda, eu não vejo a expressão facial. Você vê, então, cada filme espetacular. Machines, chinês, Behemoth chinês, Machines indiano, Brumaire francês, What We Have Made inglês, e um outro que me foge o nome agora, coreano, mas 6 bombas atômicas, né? E aí eu fiz o artigo, depois se vocês quiserem eu passo, que é um comentário. Quer dizer, a precarização está em todos esses países. França, hein? Não é só China, Coreia e Índia. Aqui é o seguinte, aqui vale tudo, mas França também. A França é ótima, o Brumaire é um filme que de um lado tem um operário de uma última mina fechada na França. E uma filha de um operário mineiro que é trabalhadora do serviço, que limpa um prédio, digamos, como esse sozinha. Então, como é que ela se organiza com as outras trabalhadoras se não há outras trabalhadoras no seu espaço de trabalho? Ela é uma proletária, que aliás, como lembra o nosso amigo Pietro Basso, é uma proletária, mas o nome não deveria ser esse. Porque para ser proletário, de onde vem a ideia de proletário? Mas um jovem trabalhador hoje não pode ter prole. Né? Nós temos, especialmente tivemos até 10 anos atrás, 15 anos atrás, uma massa imensa de filhos e netos de japoneses brasileiros, portanto, que iam para o Japão trabalhar lá. Muitos ainda estão lá. Aliás, do meu grupo de pesquisa tem uma doutoranda que está fazendo um trabalho lindíssimo sobre isso. No nosso Riqueza e Miséria do Trabalho, aquela coletânea, nós temos publicado algumas dessas pesquisas. Né? Eles vão trabalhar, eles vão no cyber refugio, eles vão em cybercafés, por isso são chamados cyber refugio. Não tem onde dormir, não tem hotel, não tem pensão, não tem quarto, não tem nem aquela câmara mortuária que eles alugam para dormir. Porque o trabalhador japonês pode alugar uma caixa de vidro para ele dormir. Entende? Olha o cenário que nós estamos. Dou um último exemplo que eu não pararia, podia ir para o Walmart e tal. E essa bateu forte para mim. Eu fui dar aula, como disse, na Itália nesses 2 meses, agora março, abril, maio, 3 meses. Todo ano eu dou esse curso na Itália, mas eu fico uma semana, dessa vez eu fiquei 2 meses. Todos os alunos que fizeram o meu curso, eu dei um curso de Laura, que eles chamam lá de Laura Magistral, para alunos equivalentes ao nosso mestrado. Todos os alunos entre 19, 20, 21, 22 anos, se tiverem sorte, vão ser trabalhadores precários na Itália. O trabalho que vigia até ontem na Itália, e houve uma grita sindical, por isso o governo recuou, chamado, acho que não sei se vocês já ouviram falar, essa é outra coisa que expande-se por aqui também, salário pago por voucher. Eu recebi a Simone está aqui? A Simone me mandou outro dia, o voucher do seu hotel, professor, é isso, o voucher de hotel eu não sei o que é. Agora, salário pago a voucher, deixa eu entender que biboca é essa, entende? É simples. Os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham e recebem, pelas horas que trabalharam, um voucher. Trabalharam 40 horas, 50 horas na semana, no mês, tá certo? 100 horas, 100 vouchers. Cada voucher eles trocam por 1 hora de trabalho. Na Itália, o salário mínimo 7 horas e meia. Perdão, salário mínimo 7,5 euros por hora. Bom, já não bastasse esse assinte, né, de você trabalhar e receber por hora, tem, não tem? O que o empresariado faz? Simone, eu tenho que te pagar 100 horas de salário por voucher. Mas eu tenho mais 100 horas de trabalho aqui, mas eu não posso pagar por voucher. Mas se você topar, eu te pago 5 euros a hora. 7,5 eu não posso pagar, mas 5 eu pago. Agora, se você não quiser, ela quer, ó. E ele também, e ela também.
que você faz? Você olha para o lado, eu faço. Então você tem a precarização dupla. Por isso que a palavra mais forte na classe operária europeia hoje é o precariado. É aquela fatia da classe trabalhadora jovem que oscila entre o ultra qualificado. Todos os alunos que fizeram o meu curso na Universidade de Cafos, todos modo de dizer, mas eram 18, 19 alunos matriculados, né? Grande parte, se não a totalidade desses alunos, se tiver sorte, se eles tiverem sorte, serão trabalhadores precários. Sabe onde eles vão trabalhar? Em Veneza, eles vão abrir e fechar aquelas portas dos vaporetos, né? A gôndola ainda supõe uma formação que não é a deles. É abrir a porta e fechar do vaporeto. Inclusive porque no vaporeto você tem que falar inglês, porque o duro você achar hoje em Veneza é o italiano. Tem o chinês, o coreano, o japonês, o brasileiro, o norte-americano, o francês, o inglês, o holandês, o belga e tal. De vez em quando aparece lá o italiano. 10 minutos já? Meu Deus do céu. Esse é o cenário mundial. Por que nós temos a tragédia brasileira? O Brasil chegou tarde nesse quadro, só que chegou de modo devastador. O Florestan Fernandes, nosso mestre, o grande sociólogo brasileiro, não é o príncipe. O príncipe é outro. Pensa que é o grande, mas não é. O grande é o Florestan. O Florestan diz, países como o Brasil vivem frequentemente um quadro de contra-revolução preventiva. É uma contra-revolução preventiva quando não há risco de revolução. E o que é quando ocorre essa época de contra-revolução? É devastação. Eu não vou analisar aqui o governo PT, não teria sentido, não é o nosso objeto, mas eu acho que não pode pairar nenhuma dúvida, e eu me permito dizer como eu penso. O Temer é um governo terceirizado. O Temer foi contratado para fazer a devastação. Mostrou grande competência para isso. Conhece o parlamento em todos os seus lados do pântano. Todos os lados do pântano são conhecidos por quem nele navega. Sabe que o grande empresariado brasileiro percebeu que o ciclo da conciliação do PT acabou. Agora é o ciclo da devastação. Não é preciso ganhar eleição para fazer a devastação. Se vocês lerem aquele documento Uma Ponte para o Futuro, faltou só completar, Uma Ponte para o Futuro Desastroso, tá? Do PMDB, quando o Temer ainda era vice. Aliás, seria interessante perguntar quem que foi que teve a capacidade de escolher tal vice, entende? Quem que conseguiu indicar? Todo mundo sabe quem indicou, né? Qual é o tripé da destruição do Temer? São muitos. Como é que chama a lei do fim do mundo lá, né? Como é que a gente fala daquela... Né? Quer dizer, limitação da saúde, da educação, da previdência, mas tem uma... É a PEC do congelamento. A PEC do fim do mundo, é isso mesmo. Vocês imaginem um país como o nosso, que cresce a sua população, mesmo nós nos aproximando demograficamente dos países do norte, nós temos crescimento demográfico. Se você não vai investir na educação e na saúde, você vai manter o mesmo, né, quanto o anterior, você está detonando o que já é... Se eu pudesse simplificar, eu diria, o Brasil caminha celeremente para uma indianização deste país. E não é indianização dos nossos índios, porque aí eu bateria a palma. Entende? Não, a indianização é a Índia. Bom, eu não tive tempo de andar em Natal ainda, né? Mas se você vai em São Paulo, Porto Alegre, Rio, né, Salvador, e entra no centro da cidade, você começa a ver aquele imensidão, os bolsões da miséria absoluta naturalizada. É aquela miséria que a classe média quer passar longe dela. Tira ele da minha porta, entende? Ah, mas para tirar tem que jogar bomba. Bate bomba. Põe a bomba, que aqui na minha porta eu não quero, entende? Só que os bolsões estão crescendo. A primeira medida nefasta do governo Temer, não bastasse essa mais geral, foi a da terceirização. Eu acho que explicar para vocês o significado que a terceirização tem, vocês vão falar, professor, o senhor é sociólogo, mas nós fazemos isso todo dia como juiz do trabalho. Bastaria lembrar uma coisa, há 15 anos atrás, o empresariado, o que ele dizia? Que ele ia terceirizar a atividade meio,
que era menos importante, para ele caprichar na atividade fim. Bom, então agora ele vai esculhambar as duas. Porque o que mudou em 10 anos para ele agora terceirizar também a atividade fim. O que mudou é que a terceirização é o elixir do mundo empresarial. E por que que é? Porque reduz custo, aumenta o tempo de trabalho, aumenta o lucro. Não tem nenhuma pesquisa séria, independente, que diz que terceirizando... e se diz que terceirizando cria emprego, né? Por favor, para cima de nós, não. Sabe por quê? Porque é uma coisa matemática. Se você tem 3 trabalhadores, né? E se 2 trabalhadores terceirizados, porque trabalham mais, fazem o trabalho de 3, você vai desempregar 3 para contratar 2. Então, se você tem 12 milhões de terceirizados, 13, ninguém sabe quantos terceirizados nós temos no Brasil. Ninguém sabe. Vamos dizer que nós temos 12, 13 milhões de terceirizados. É porque nós desempregamos uns 16, 17. Então, não cria emprego. Não cria. Esta ideia de que flexibilizar cria emprego é falsa. É falsa. Só a defende quem não corre o risco de tornar-se flexível, entende? Só que, meus caros e minhas caras, flexível seremos todos, juízes, médicos, professores, funcionários públicos. Não é mais o peão, o trabalhador da limpeza que veio aqui, deixou isso aqui bonitinho e que não está nos assistindo aqui, né? Ele veio, deixou bonitinho e foi limpar outro espaço. Esses são os flexíveis, os intermitentes, os precários. Só que seremos todos precários. Eu lembro que eu brincava há 10 anos com meus colegas juízes, com os quais eu tenho muito respeito. Meu caro, se a moda pega, vão terceirizar o judiciário, entende? E o judiciário do trabalho? Eu acho que não vão nem terceirizar mais. Né? Extinguir. Entende? Então, a terceirização digamos assim, é um ponto muito importante de mais lucro, mais valia, adoecimento. E incide com mais virulência no trabalho feminino, porque há uma divisão sociossexual do trabalho. As mulheres trabalhadoras de limpeza de muitas empresas não podem se organizar. Aliás, no decreto da terceirização, aprovado, não é? Decreto, projeto-lei, desconsiderem aí os meus equívocos terminológicos judiciais, tá certo? Jurídicos, né? Lá está dito que a empresa vai indicar qual sindicato terceirizado vai ser representado. É assintoso, entende? Na melhor das hipóteses, a empresa vai indicar o sindicato pelegão patronal. Todos nós sabemos que onde há a terceirização é a porta de entrada da precarização, mais acentuada. E é difícil ter o retorno. Então é estranho imaginar que a terceirização vai trazer empregos e vai ser regulamentada. Por favor, entende? Segunda medida devastadora, a reforma trabalhista. Vocês lembram como é que era o projeto de reforma 1 ano atrás? Ai, que saudade daquele, entende? Porque a hora que eles perceberam que podia passar tudo, encomendaram, a gente até suspeita de que computadores, passa que vai passar tudo, manda tudo para cá, tudo o quê? Artigo por artigo da CLT, para que a gente arrebente a CLT. Porque a CLT... se eu pudesse debater aqui, a CLT é contraditória na sua Constituição. A CLT é conquista e controle. Né? Lá no passado, desde a ascensão de vagas em fins de 30, decreto 19.770, se bem me lembro, da lei de sindicalização de 31, até a consolidação em 43 e tudo que tivemos de 43 para cá. Mas a CLT é uma espécie de constituição da classe trabalhadora. É a constituição da classe trabalhadora. E o papel do governo terceirizado, tá certo? É o desmonte da CLT. E os pontos principais desse desmonte, tá certo? Estão na flexibilização da jornada de trabalho, do banco de horas, na flexibilidade da negociação salarial
limitada e do preceito do negociado sobre o legislado, porque aí você arrebenta, né? Você arrebenta o que você tem, consolidado. E abre para o trabalho intermitente. Eu escrevi um artigo, espero que saia nos próximos dias, lá para aquela caderno da Folha de São Paulo, Ilustre, os intermitentes globais. É isto que interessa aos capitais. Como há um bolso. E olha, nós não falamos aqui, por isso que eu perguntava para você, nós não falamos aqui de um elemento. Se não bastasse o desemprego estrutural, no Brasil são 14 milhões índice oficial de desempregados. Mais subempregados e mais desemprego por desalento, isto dobra. Isto dobra. Mais trabalho autônomo, né? PJ, com trabalho intermitente, nós temos um contingente aqui que está na esfera, tá certo? Do abandono legal. Vocês acham que se o empresariado não, vou te colocar, eu acho que muitos de vocês, né, já nas causas que julgaram, se depararam com empresas de terceirização que burlam, né? E que quando dão a causa, ganha para o trabalhador, ele vai ver, ou a trabalhadora, a empresa desapareceu. Essa medida, a lei de terceirização e o que nós estamos vendo, está sendo a legalização da burla. Eu fui o primeiro a dizer, e não me arrependo, agora muita gente repete, a lei de terceirização é o retorno à escravidão do trabalho no Brasil. Claro que é uma metáfora, não precisa... 2 minutos? Não pode virar 4? Pode. Eu viajei tanto. Tá. 4 minutos eu termino. Farei o esforço aqui para terminar. Só falta um ponto, né? Na escravidão, então fica a metáfora sem mediação. Na escravidão, o senhor compra o escravo. Na terceirização, o gestor contrata, aluga o escravo. Digital, que fica esperando a chamada. Qual é a diferença, Carlito? Do Uber, que eu vejo, talvez eu esteja enganado, do Uber para o 0 hora. Se o Uber nega 3 chamadas, ele está fora. Então, esse então é o escravo que não pode recusar. Por isso o meu livro vai chamar-se, o novo livro que eu estou terminando, O Privilégio da Servidão. Li do Alberto Camus isto, né? O livro O Primeiro Homem, aquele livro que no seu carro, quando ele morreu no acidente, foi descoberto, o livro estava inédito e foi publicado. Diz ele, se os trabalhadores tiverem sorte, serão servos. É o privilégio. Se tivermos sorte, essa geração nova, né? Último ponto, faltava a Previdência. Bom, que a Previdência não é ela o motivo do rombo nacional, todos sabemos. O motivo do rombo, para lembrar do Erasmo Carlos, eu sou da geração da Jovem Guarda, gostava da Jovem Guarda quando era menino, né? E que onda, que festa de arromba, entende? A festa de arromba quem faz são os bancos. A Previdência, o arroz da Previdência e tudo mais é para pagar os juros da dívida pública. Ninguém fala nos juros da dívida pública. Esse é o câncer da tragédia brasileira. Nessa 1h30 que estamos falando aqui, quantos bancos ganharam? Incalculável. Este é o ponto. Mas a Previdência, veja, último ponto para terminar. Simone, do projeto original, 65 anos para se aposentar, 49 anos para a Previdência Integral. Temos que começar a trabalhar com 16 anos. Os pobres, trabalhadores rurais, nós mostramos lá que cortam de 10, 12, 14 toneladas de cana por dia. No sul, no nordeste e no norte é mais. Eles estão aniquilados. Aliás, eles com 30 anos já são um corpo destroçado. Mas vamos fazer um exercício, né? A moda lá daquele jornalista da Folha, do Eremil do idiota, entende? Eu tenho que ter, agora baixaram de 65 para... Baixaram? Não, estão negociando, né? E de 49 para 40. Ainda assim, para ter uma aposentadoria integral. Se eu exijo 40 anos para aposentadoria integral e instauro o trabalho intermitente, eu vou precisar viver uns 130 anos para poder ter a Previdência. Então, o governo Temer leva a classe trabalhadora do trabalho ao cemitério. E quem quer se livrar do cemitério, que somos nós, Previdência privada. Com o risco de entrarmos no engodo chileno. E qual é o engodo chileno? Nós não, porque a gente consegue ainda ter assessoria. Mas os pobres que vão para a Previdência privada, eles não vão fazer consultoria para saber aonde é que eles vão investir o dinheiro deles. É aquela lá, consultoria, aí quando eles vão
né? 30 anos depois, reivindicar a previdência privada, aquele fundo de pensão faliu. Esta é a tragédia brasileira. E como é que você obsta essa tragédia brasileira? Né? Porque senão fica, não tem alternativa. Resistência, crítica, confrontação, luta, organização sindical. E agora, companheiros e companheiras, se me permite chamar assim, não são só mais os metalúrgicos bancários. Os juízes vão ter que começar também a lutar, os professores também. Sabe aqui, eu sou professor PhD, doutor, trabalhador eu não sou, eu penso que não sou. Mas talvez nem seja mesmo, talvez eu vire um Uber da educação. Essa é a tragédia brasileira, ela é global. E aonde ela é mais intensa? Onde não tem resistência. E aonde ela é menos intensa? Onde tem resistência. Agora tem um último ponto. O sistema que nós estamos vivendo é tão destrutivo, destrói o ambiente, destrói a natureza, destrói as populações. Bom, e uma onda, né, a tomar por Charlottesville, aonde que nós estamos? High Trump, né? Hail Trump. É uma onda de direitização muito dura, mas de muita confrontação. Né? Então, acabou aquele período em que a gente imaginava que conversando aqui, conversando ali, e cito o último exemplo, eu lembro que quando conversava há uns anos atrás com o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Levenhagen, né? Ele dizia que o então responsável, dizia publicamente, num ato que participei, que o então parlamentar responsável pelo orçamento da União tinha penalizado o judiciário e, em particular, a Justiça do Trabalho. Quando o presidente do TST foi perguntar, mas por que a Justiça do Trabalho? O fulano, a figura, que parece depois a eminência parda do desgoverno, Temer, né? Do desgoverno, parece que essa é a minha memória, não faz. Disse, olha, eu vou penalizar a Justiça do Trabalho, porque se dependesse de mim, eu fechava a Justiça do Trabalho. Né? Se dependesse de mim, eu fechava a Justiça, aniquilava a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o neoliberalismo não contempla a regulação. Numa era de flexibilização total, a regulação não faz sentido. Isso nós não podemos aceitar. Se nós não podemos aceitar porque o trabalho é um valor e pela ética do valor que damos ao trabalho, e isto já não é pouco, mas eu acho que nós não podemos aceitar também, porque senão o nosso trabalho vai, desculpem a palavra que eu vou usar aqui, um pouquinho mundana, vai para o ralo. Tá? E é triste dizer assim, e só não irá para o ralo, se nós tivermos a luta, a coragem de não aceitar. Né? Este governo não é legítimo, eu não vou discutir, eu não tenho nenhuma dúvida que nós tivemos um golpe, nenhuma dúvida, nem a mais remota, e a minha análise não é jurídica, eu sou um incompetente jurídico, mas eu sou um cientista social, e um cientista social sabe discernir quando há golpe e quando não há, tá certo? Sem entrar na coisa jurídica em si, na norma em si, que é no mínimo, no sistema judiciário brasileiro hoje, cada um diz uma coisa, né? Basta ver no Supremo, um vota no A, outro vota no Z, outro vota no Z, e a confusão está instaurada. Mas nós temos que pensar, em algum momento, como vamos revogar estas medidas que estão sendo tomadas, que vão fazer com que o Brasil se torne uma Índia e a classe trabalhadora não merece voltar à condição de uma classe trabalhadora típica de uma era da escravidão. Isto não tem a ver, trabalho escravo não bate com dignidade, com valor e com ética no sentido mais profundo que o trabalho tem que ter. É a única coisa que eu posso dizer para vocês. Gostaria de chegar aqui, fazer uma festa, né, fazer aquela, como é que se chama, autoajuda, mas aí seria uma empulhação, e empulhação nós não fazemos, tá? Obrigado. Tá, perfeito, eu vou ter que ser bem compacto, são questões importantes, né? Mas eu vou tentar dar pelo menos uma nota. Vou começar pelas duas últimas, para fazer um engate com o que eu terminei aqui de Brasil, até porque eu tive que abreviar um pouco, né? A primeira ideia é que o que está ocorrendo hoje e as medidas tomadas pelo governo Temer, não nascem da cabeça do Temer, hein? São imposições das classes dominantes, que num momento de crise, fim da bonança da era da conciliação, onde todos ganhavam, eles muito, e os de baixo uma, né? Como é que chama o farelo do bolo?
Agora é o seguinte, nem nada de farelo, o bolo não tem que ter farelo. A crise quem paga é a classe trabalhadora. A nossa classe dominante é senhorial e escravista. Não é por acaso que nós tivemos escravidão até 1888, né? E a escravidão só deixou de ter vigência aqui quando o empresariado cafeeiro, especialmente, percebeu que era mais rentável ter assalariamento na força de trabalho. E quando a abolição da escravidão se deu, os trabalhadores negros e as trabalhadoras negras foram excluídas e a nossa classe dominante recorreu à imigração branca para criar o trabalho operário na indústria. Fazendo uma intervenção, desculpa. Naturalmente, para quem não é capitalista, nenhum dos dois modelos causa nenhum agrado. A mim não causa nenhum frenesi, nenhum dos dois. Mas o capitalista europeu, ele investe para pensar em ganhar algo daqui a alguns anos. O capitalista do sul do mundo investe ontem e já quer ganhar anteontem, entende? Já quer começar, já, claro. Daí o Estado, que é a pergunta um pouco que a Ana também faz, o Estado, tá certo? Foi completamente redesenhado pelo neoliberalismo. O Estado neoliberal, o Hayek e o Friedman já diziam, o Estado deve ser potente para garantir os fundos privados e inexistente para garantir os fundos públicos, porque esses não interessam. Tudo deve ser privatizado. Então, segurança, previdência, tudo aquilo que é rentável, o ensino público, né? A pressão que as universidades, o maior complexo privado educacional do mundo atuou no Brasil. O seu volume de investimentos é altíssimo. Então, você tem razão, Ana, ao dizer que, tá certo, não é propriamente que o Estado se omite, né? Porque o Estado neoliberal não tem que atuar nisso, é mais do que omissão. Entende? Isso é do mundo privado e das corporações. E as corporações só não atuam naquilo que não é rentável. Até o cárcere é rentável. Aliás, teve um governador que privatizou pioneiramente o cárcere no Brasil. Tomara ele possa visitar o cárcere e passar lá, um ex-governador, e passar lá, digamos, um período alojado no hotel, tá certo? Que ele criou no passado, tá certo? Hotel, né? Eu estou falando de Minas Gerais. Né? Até o cárcere é privatizado. Até o cárcere. Né? E é evidente que o salário mínimo, Carlito, quer dizer, você tem um risco, mas o capitalismo resolve isso como? Se não tem consumo de massa, porque é uma retração muito pesada, claro, isso não pode ser eterno, mas você sofistica o consumo. Pegue na indústria automobilística brasileira. Há 10 anos atrás, o carro 1000 era o carro que bombava. Hoje é o carro sofisticado. Porque o carro 1000 não dá mais. É o sofisticado. É aquele carro que você paga para ter o luxo que você quer ter. Entende? O que é um consumo global, muito mais voltado para uma parcela da população, que são as classes médias e as classes proprietárias, que podem ter um televisor em cada aposento, um computador para cada filho, alguns celulares para cada membro da sua casa, tá certo? Enquanto as maiorias essas ficam, tá certo, no beirão. E tem um pensamento global, onde acho que tem uma das perguntas tratou disso também, que é o seguinte, não é? Tá certo? A miséria é naturalizada, entende? A miséria, acho que você lembrava do caso de São Paulo, você usou uma expressão, inclusive, muito feliz, né? A forma como o açoitamento dos pobres. Os pobres têm que ficar perambulando. Os imigrantes. Eu vi uma coisa em Veneza que eu nunca tinha visto. Né? Naquela Ponte do Suspiro, tinha um cordão policial. Da Ponte do Suspiro para cima, os vou comprar podem ficar. Né? É o vendedor, trabalhador africano ou do Oriente Médio que está vendendo. Da academia lá para baixo, ele pode ficar no meio de Veneza, ele não pode. Tinha um cordão que proibia os negros pobres de entrarem. Não é possível que isso seja normal. Não é possível, entende? Não é possível, entende? Ou entram todos, ou não entram em lugar nenhum. Não, mas do meio de Veneza não pode. Eu vi isso. Fiquei estupefato. Mas não me surpreende. Vocês viram que no manifesto nazista da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, o Trump levou 2 dias
para condenar. No segundo dia foi obrigado a condenar, alguém deu um papel, falou, lê esse negócio aí, você é um homem da mídia, tem que falar isso, se acredita ou não, isso é o que menos vale, não importa que você não lê. Ele leu, depois ele pensou, porque ele deve ser uma figura um pouquinho limitada em algum momento da sua ossatura, da sua massa falida, tá certo? E no dia seguinte ele voltou tudo atrás, né? Disse, não. O nosso problema não é o nazismo, não. Os dois lados são problemáticos, né? Entende? Esse é o cenário mundial. E nós temos um quadro complicado. O mito, você mostrou bem, Zé, do trabalho do conhecimento. Sabe qual é o problema do trabalho do conhecimento? É que o trabalho do conhecimento virou mercadoria. Um dos pontos que eu vou tratar nesse meu novo livro é o seguinte, há um monumental novo proletariado de serviços que vão das tecnologias de informação e de comunicação, da indústria do software, até o trabalho do call center, telemarketing, e o conhecimento se tornou mercadoria. Isso eles não falam. A sociedade do conhecimento. Sim, mas o conhecimento é mercadoria e gera valor e enriquece. Tá certo? Então, aqui tem uma divisão muito precisa do norte e do sul do mundo. Dou um último exemplo, que às vezes o exemplo é mais emblemático do que uma explicação. Eu fui dar um curso há 2 anos e meio atrás na Universidade da Patagônia. Devo confessar a vocês que eu aceitei dar o curso na Universidade da Patagônia porque eu não conhecia a Patagônia. Eu falei, lá vou para a Patagônia. Né? Assim, a gente trabalha e ao mesmo tempo... E, bom, entendi porque que o Santos Dumont largou Paris e foi morar na Patagônia. Eu também faria o mesmo. Né? Patagônia é muito mais bonita que Paris, se pudesse brincar com palavras. Né? A natureza é esplendorosa. Né? Mas tinha do lado da universidade, a 1 quilômetro, que quando você olhava de 1 quilômetro de distância, parecia uma construção de metal que avançava para o mar, enorme. Era uma fábrica de metal. E eu perguntei, o que é essa coisa de metal que joga para o mar? É uma companhia de extração de produção de alumínio. E por que ela está aqui? Porque ela estava, disse o colega que me falou, me contou, né? Não pude checar, era uma empresa italiana que foi expulsa da Itália. Por que foi expulsa da Itália? Porque ela poluía a Itália. E por que ela veio para cá? Para poluir a Patagônia, que é um espetáculo da natureza, é um negócio assim. Porque o sul do mundo é isso. Como a África recebe os dejetos. Lembra quando há 5, 6 anos atrás, 8 anos atrás, nós recebíamos aqueles, como é que chama, aqueles grandes containers de lixo hospitalar. Mas você imagina, se chega um lixo hospitalar na Noruega, o que acontece? Entende? Mas aqui não acontece nada. Alguém já comprou não sei quem, já corrompeu. Né? Tem uma divisão internacional do trabalho. O trabalho sujo é no sul do mundo. O trabalho qualificado e limpo é no norte do mundo. Só que a mundialização, fica essa ideia, a mundialização arrebentou as fronteiras. Porque a mundialização do capital levou à mundialização do trabalho. E a superexploração do trabalho. A superexploração do trabalho, que era o discreto charme da nossa burguesia, se tornou uma tendência global. A superexploração do trabalho é uma tendência global. Dos Estados Unidos, tá certo? A Inglaterra, passando pela Índia, pela China, voltando para o Brasil e indo ao México. Eu estava no México há uns anos atrás e eu lembro de uma propaganda da Confederação da Indústria Mexicana. Venha produzir no México, que aqui é mais produtivo que a China. Não é mais produtivo que a China, nem um pouco. Aqui, eu queria dizer o seguinte, se explora mais do que na China, são os exemplos, por exemplo, das maquilas, né, que vocês conhecem, as maquiladoras, né, que são montadoras do México porque pagam 10, 20 vezes a força de trabalho indígena, feminina, etc. Não é? A modernização das reformas, portanto, é curioso. Dizem que as ideologias acabaram. Né? Nunca o mundo foi tão ideologizado. Não é modernização, é escravidão, entende? Agora, vocês conhecem algum governo que diz esta minha medida é para arregaçar a classe trabalhadora? Desculpem a palavra. Vindo do espectro da temeridade, é esse nível de coisa que você pode dizer. Vocês conhecem algum governo que diz nós vamos devastar a classe trabalhadora? Não, nós vamos modernizar. Né? E é muito difícil, acho que a segunda questão tratou disso, da Lígia também, né, Lígia? Né? É muito difícil, porque para a população pobre, tem uma mídia monopólica que faz a cabeça dos pobres. No rádio, nas televisões, nas igrejas. Né? Aí ele vai para o mundo do trabalho, é a selva. Se o emprego dela depende do seu e o seu o dele.
amanhã um de vocês dois desaparece. Então o neoliberalismo instaurou o individualismo possessivo nos despossuídos, entende? No ideário e na subjetividade dos despossuídos, entende? E eu sei que se eu amanhã não andar na linha, eu sou candidato ao desemprego. Se eu não andar na linha, eu estou desempregado. E aí eu serei mais um precário. E por que eu aceito ser precário? Naquele exemplo que eu citava para Simone. Porque é o que me resta. Sem falar, tema de um outro debate, né, que houve em 2002, no Brasil, uma eleição que criou uma expectativa muito grande. E essa expectativa, por motivos que, num outro debate, se um dia quiserem fazer, eu me proponho a dar uma aqui de Guimarães e dar a minha opinião, né, essa expectativa, né, ficou muito aquém do que se imaginava que pudesse fazer o maior partido de esquerda latino-americano, talvez o maior partido de esquerda, né, e que depois se mostrou, né, o seu lado também trágico. Então veja, para a população, isso para um pouco a gente falava no carro. Porque nós, de um modo ou de outro, se nós fizermos uma greve hoje, nós não estamos desempregados amanhã. Nós não. Eu e você não. Nós aqui não. Mas a trabalhadora que trabalha aqui do lado, né, ela é candidata potencial ou trabalhador. Ele não sabe se vai ter o salário amanhã. O terceirizado não tem férias. Quantos que vocês já pegaram um processo aí que não tem férias há anos? Como é que vai tirar férias um trabalhador? Terceirizado ou uma trabalhadora? Ele não pode tirar férias, porque ele não é pago quando ele não trabalha. Então, veja, o Richard Sennett, eu não sei se vocês conhecem esse livro, ele é bonito porque é quase uma literatura, né? Mas é uma literatura social, a corrosão do caráter, né? Eu tentei explicar isso também no meu Adeus ao Trabalho, né? As edições mais atuais do Adeus ao Trabalho, em 2015, foi feita uma edição especial de 20 anos, né? Que eu sempre atualizo, eu não mudo nada do meu texto original, mas eu vou atualizando-os, né? Eu tentei explicar, tem um cenário mundial que, por um lado, nos empurra para a cooptação mas é aí que você percebe também os laços de resistência e as explosões. Se eu estivesse falando aqui, não em 2017, mas em 2012, eu ia dizer, o mundo está em convulsão. Oriente Médio, Tunísia, Egito, não sei o quê, o Occupy Wall Street, indignados na Espanha, a geração Arrasca em Portugal, a Grécia em rebelião, a Inglaterra com aquele rebelião que foi o mais importante desde o Poll Tax, que foi aquele que levou ao fim do governo Thatcher. Quer dizer, o mundo ele é muito... né? Rebeliões e contra-rebeliões, revoluções e contra-revoluções, épocas de conciliação e épocas de golpe. O Brasil é uma sucessão interminável de momentos de conciliação e momentos de golpe e contra-revolução, para usar em termos de Florestan Fernandes. Nós estamos vivendo uma agora. E não pensem que eu estou exagerando, porque não é exagero nenhum, tá? Que a gente não percebia ao nosso lado o que está se passando. Quando a gente se der conta, aí vai ser um pouco tarde.